Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com o exclusivo Som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, eleita a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Começa agora o programa Medicina Solidária. Uma produção da Metrópole FM com a presença de médicos, consultores e entrevistados, levando informações de saúde até você. No ar, Medicina Solidária. Boa tarde, são 12 horas e 3 minutos desta segunda-feira, dia 27 de setembro de 2021. Mais uma vez nós estamos chegando no seu rádio para mais uma edição do programa Medicina Solidária, o nosso encontro de toda segunda-feira falando de saúde, de qualidade de vida para você. Aqui pela Metrópole FM, que tem a coordenação do André Ribeiro, a operação de vídeo de Raniele Nunes e Pablo Raul e a operação de áudio de Aguinaldo Ramos. Eu sou Vanderlei Munhoz e com as nossas médicas consultoras vamos receber uma convidada nesta segunda-feira para levar informação de saúde para você em mais uma edição do programa Medicina Solidária, aqui pela Metrópole FM, que fica na Avenida Coronel Escolástico, número 157, no início do calçadão da Igreja do Rosário, região central de Cuiabá, onde operamos em 105.9. Você também nos acompanha pelo nosso site metrópolefm.com.br, o nosso aplicativo Metrópole FM Cuiabá, o Laranjinha da Metrópole, e neste momento já com a nossa live no Facebook e no canal do YouTube como Metrópole FM Cuiabá. Por todos esses canais você pode interagir conosco, dar o seu alô, e não importa se é ao vivo ou se você vai acompanhar depois, você pode mandar mensagens, tá bom? E tem ainda o nosso WhatsApp 65 996 306116, tá bom? Vamos juntos até às 13 horas e, como eu digo, as nossas consultoras. Toda segunda-feira a gente tem 2 médicos consultores que nos acompanham aqui no programa e sempre uma terceira ou terceiro médico convidado. E hoje a gente está com o estúdio repleto de mulheres maravilhosas, porque estão de volta as nossas consultoras, doutora Natasha Slessarenko, que é médica pediatra e patologista clínica, e a doutora Ludmila Amaral, que é médica alergista. Doutora Natasha, seja bem-vinda mais uma vez. Que prazer tê-la conosco. Boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, ouvintes. O prazer é todo meu. É uma delícia. Eu já fico contando os minutos para voltar aqui, né? Não, Ludmila? É uma delícia. A gente se sente em casa aqui. É um clima muito gostoso. E hoje vamos discutir um assunto extremamente importante com uma pessoa que eu amo profundamente. Só é minha irmã, imagine, minha única irmã. Não é isso? Apaixonante, conheci há 15 minutos, já estou apaixonado também. Pois é, né? Mas ela é apaixonante. E estamos na primavera, né? Olha que delícia! Semana passada começou a primavera, que para mim é a estação mais linda do ano, com muitas flores. Nós aqui na Cidade Verde, isso nos deixa ainda mais animados e felizes aí por tocar mais uma temporada aí, né, Vanderlei? Vamos em paz, vamos com Deus e que hoje seja um programa delicioso, que as pessoas realmente se interessem por esse tema, né, Vanderlei? Setembro Amarelo. Sim. Importantíssimo aí. Estamos na última semana de setembro, mas para fechar realmente o mês com essas informações que vão, assim, eu tenho certeza que vão fazer as pessoas gostarem muito do seu programa. Parabéns aí mais uma vez a todos que estão aqui nos ouvindo. Parabéns, Vanderlei, por essa iniciativa de ter esse programa Medicina Solidária, que permite com que a gente discuta assuntos aí da saúde, essa saúde que está tão necessitada de ser resgatada, de ser discutida e de ser melhorada. Um beijo e que tenhamos um ótimo programa. Sem dúvida nenhuma, teremos. Doutora Ludmila Amaral, que bom tê-la novamente aqui no programa Medicina Solidária. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos, boa tarde, Vanderlei. Hoje vai ser uma delícia, com certeza, né, Natasha? A gente já começa alguns dias antes de conversar o que a gente vai comentar hoje.
E eu acho assim que a gente vai fechar o setembro literalmente muito bem. Com a sua irmã e com o tema, né? Não é? Então não tem erro. Um beijo a todos. Pois é, você viu, né, falando de serem apaixonantes, mas filhas de séries de Slessarenko, como que seria diferente, Filha né? de peixe não nasce cachorro, não é isso? Exatamente. O lógico, fruto não cai longe da árvore, né? Do pé. Exatamente. Doutora Larissa Slessarenko, ela é psicóloga. Que prazer recebê-la. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu estou muito feliz por estar aqui. Agradeço muito o seu convite, o convite da minha irmã, o convite da Ludmila, a doutora Ludmila. E aproveito, além de agradecer, te parabenizar. Espaços como esses Obrigado. realmente são importantíssimos para que as pessoas recebam informação de boa qualidade. E nesse motivo, né, nesse tema específico de hoje, sobre as emoções, no mês de Setembro Amarelo. E já o que a minha irmã, a doutora Natasha, colocou, a questão da primavera, né? Que sejamos primavera com aquelas pessoas, junto àquelas pessoas que não conseguem sair do inverno. Que sejamos primavera junto àquelas pessoas que não estão conseguindo sair do inverno. Meio parafraseando, se eu não estou enganada, acho que é Leandro Carnal que fala muito disso. Então, que a gente seja luz nesse momento, Cor, nesse luz, mês. brilho, cheiro. Que a Aconchego. primavera traz tudo isso, né, minha gente? Traz aí flores, traz beleza, traz cor. Já o inverno é mais cinzento, mais Isso, é nesse frio. sentido, A gente né? não sabe muito bem o que é o inverno aqui em Cuiabá, né? Porque aqui a Cuiabrasa realmente pega fogo. Mas é bem isso, né? Que a gente floresça para essas pessoas que são inverno. E que a gente floresça para nós mesmos, muitas vezes para nós. Primeiro a gente precisa florescer para si, para depois poder florescer para os outros. É isso aí, bora lá, Vamos gente. lá. E que Vocês vem vão a primavera. adorar. E aí eu me lembrei aqui de um clássico de Tim Maia, né? Que diz assim, Ai. é primavera, te amo. amo. Olha só. É primavera, te Vai lá, Natasha. É, agora é com você. meu amor. Olha aí, tá vendo? E que venha muito amor nessa Muito, primavera, muito. né? Que venha, que venha. E Muito amor. O E mundo já- precisa de mais amor, né? os campos floridos, É isso aí. a umidade já ficando boa, porque a chuva vai rodeando, vai começando, chegando. A chuva tá rodeando, É. é isso aí. A chuva tá Inclusive, já rodeando. falando nisso, né? O amor. Vocês já pararam para pensar? Setembro amarelo. Que na cor amarelo, nós encontramos o verbo amar, Olha que Elo. bacana. É verdade. amar em elo, amar em corrente, Em amar em cadeia. cadeia, É isso. amar seguindo, amar elo. Puxa, tem a que palavra bacana amar. isso. Lindo! Eu também nunca tinha Amarelo. pensado nisso, Nossa. olha só. Lindo, né? Na verdade, a gente às vezes brinca um pouquinho com as palavras, tenta ler o que elas, né? E a gente encontrou Amar, elo. um verbo que é o amor. E, na verdade, essa campanha, Setembro Amarelo, nos traz isso, a força do amor, da vida, né? Que tenhamos muito mais planos de vida do que de morte. É né? isso aí. É Puxa, isso aí. e a gente começou aqui com muitas emoções. E o tema de hoje, gente, Setembro Amarelo, falando das emoções. E quanta emoção já para começar, meninas, fiquem à vontade para conversar com a doutora Então, Larissa. ó, eu quero começar, Laricinha, perguntando assim, da onde surgiu? Por que surgiu o Setembro Amarelo? Por que o mês de setembro? Por que a cor amarela? Para você situar um pouquinho a gente, contextualizar aí nesse tema. Então, foi em 2003 que instituíram o dia 10 de setembro como Dia Mundial de Combate de Prevenção ao Suicídio. Dia 10 de setembro foi instituído como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Daí, em 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o CFM, Junto com o Conselho Federal. Conselho Federal de Medicina, eles criaram, instituíram a campanha Setembro Amarelo. Então, por que o setembro? Porque já tinha o dia instituído, de 10 de setembro, como Dia Mundial de 18 Prevenção anos ao atrás, Suicídio. então, já. Né? E por que o amarelo? Que a gente até já mais ou menos falou um pouquinho do amarelo. E por que o amarelo? Existe o caso de um jovem que suicidou nos Estados Unidos, bem novo, e ele curtia muito carro. E ele tinha um Mustang, que ele inclusive pintou de amarelo. E com o suicídio dele, a família, inclusive no dia lá, porque é uma cor que ele gostava muito, amarelo, distribuiu fitas amarelas no velório, no enterro dele, como forma de trazer a vida, essa coisa da energia, que o amarelo tem isso também. Traz. O sol, a energia, a O luz, flor, o brilho. né?
o que muitas vezes falta para essas pessoas que se encontram numa depressão, numa situação emocional difícil, negativados, né? Tem até o termo, né? Nossa, não consigo enxergar nem a luz no fim do túnel, tá tudo escuro, tá tudo nublado. É um termo que muitas vezes eles acabam usando. Então, Setembro Amarelo. E como nós falamos, né, e repito, dentro do amarelo nós encontramos o verbo amar. Então, essa campanha é a campanha de prevenção e pós-venção ao suicídio. A prevenção, para evitar, e a pós-venção. Pós-venção ou pós-venção. Cuidar de quem fica. Cuidar de quem fica. Um filho suicidou, tem essa mãe, tem esse pai, irmãos, tios, primos. Se ele estava indo para o colégio ou para uma faculdade, tem os colegas, tem os professores, o médico, às vezes, que acompanhava, o vizinho. Tem uma rede toda. Dizem alguns estudos que para cada suicídio, umas 60 pessoas são afetadas. Jogando abaixo isso, princípio, né? exatamente, numa primeira leva, assim. Então, a gente cuida dessas pessoas que ficam. Isso chama né? pós-venção. Pós-venção, pós-venção ou pós-venção. Para mim é um termo novo. Pra mim Eu também, achei pra isso, mim também. eu achei isso tão interessante, Muito. porque quem presenciou isso de perto, viu alguma família envolvida, sabe o tamanho da dor e a falta de Tamanho. explicação. Eu falo que as pessoas que são de famílias, pessoas muito próximas a quem comete suicídio, ele fica tentando encontrar motivos e respostas. E eu digo, não tem essa Não tem. resposta, Não vai. porque quem poderia foi embora, né? E o motivo também só ela saberia explicar. E é sem dúvida nenhuma, é pós-venção, né? Pós-venção. É muito importante isso, saber que existe já uma preocupação com isso, porque é quase que uma morte social também Sim, de quem com fica, certeza. né? Sim, Eu acho que esse é causa. o termo mesmo, é uma morte É social, uma né? morte social, com certeza. Você vê assim, como que vão ficar os pais, né? Como Os que ficam os irmãos. irmãos, como que se conversa isso em casa, Namorada, né? A namorado. frustração do médico que atendia ou a família que não percebeu os sinais para chegar àquele ponto para procurar um atendimento médico, psicológico. Eu acho assim que, e até para a família, entre a família conversar sobre esse assunto, você sabe disso, é uma coisa que você Costuma não ser um fala, tabu, um né? tabu, exatamente. Costuma ser um tabu, É, porque A parte todo mundo se a culpa, né? religiosidade em cima disso, né? Toda essa situação aí. Mas eu realmente também não sabia desse termo, aprendi. É a prevenção e pós-venção, ou Pós-venção. pós-venção do Pós-venção. suicídio. Interessante. Tratar, cuidar de quem fica, né? A doutora Natasha falou assim, todo mundo se culpa, e realmente é um sentimento É um que ocorre, sentimento. ou de autoculpa, ou de querer encontrar um culpado ali no Culpado, meio, de dizer Por que de que a quem gente foi a não culpa. viu? Por que a né? gente não Sim. não tomou uma iniciativa? Por que eu não estava em casa naquela hora? E aí fica aí uma trama de culpa, de Estremece as cobrança relações. grande, sim, Com sim. certeza. Muitos casamentos não conseguem muitas vezes se manter diante do suicídio de um filho. É bem complicado, assim, sabe? O casal muitas vezes se desentende muito. Até nessa de que, por que você não viu, por Você que eu não vi, viu. você não viu, você acompanhou, você não acompanhou. Quer dizer, entra em xeque uma série de outras coisas aí. Realmente é uma tempestade violenta, é a pior das tempestades vividas, realmente uma situação dessa extrema, né? E nós sabemos que essa campanha precisa acontecer. Gente, não tenham medo de falar. É importante falar. Só que não só falar também sobre isso, falar sobre é importante, mas tem que ter ação também, né? Tem o agir também. Então precisamos ter espaços como esse aqui. Parabenizo mais uma vez, Wanderlei. Obrigado. Só que eu quero colocar fazer uma outra ponderação aqui. O Setembro Amarelo está aí, é um mês no ano. Mas isso não tem que acontecer só no mês de Setembro Amarelo. Essa parada de você refletir, você analisar, você se conhecer, conhecer o outro, se perceber, perceber o outro, tem que ser um contínuo. Tem que ser sempre. O mês de Setembro Amarelo, até respondendo um pouco também, né, o que você perguntou, Natasha, ele é provocativo. É uma campanha para cutucar, para provocar, mas é um convite É um à assunto vida. que mexe, né? É um assunto que mexe. Que normalmente a gente não está muito afim, né? De mexer nos nossos núcleos e nem do outro, porque a gente tem dificuldade. Até porque não é concreto, né? O emocional não é concreto. E diminuir os julgamentos, né?
tá querendo chamar atenção. Vai trabalhar, isso é falta de serviço, de trabalho, Olha, é falta de de Deus, falta de ter o que fazer, ou de é blá, pensar. blá, blá, ou é mimimi. Frescura. Vocês sabem o que é mimimi, né? É a dor que não dói em mim. É, A dor É a que não dor. dói em mim é mimimi. é mimimi, é balela, tá querendo chamar atenção. Uma coisa importante, então, assim, Setembro Amarelo vem com essa força, essa provocação de uma parada, parar, pausar, pensar, refletir na gente, no outro, a questão das emoções, se conhecer. Repita, um convite à vida. É um convite à vida. Tem que ser muito bem falado, tem que saber falar. Porque também palavras mal ditas, mal faladas, também adoecem e envelhecem. A gente tem que saber falar. As redes sociais, a mídia, tem um papel realmente importantíssimo em toda campanha, em todo projeto, né, de conscientização popular. No caso da saúde, como esse tema aí. Só que também tem que saber, né, colocar. O enfoque é refletir sobre a vida. Repito, que tenhamos mais motivos, planos de vida do que de morte. Então, o Setembro Amarelo vem com essa conotação. Repito, por favor, não é só no mês de setembro. É sempre, é um contínuo. Muito bem, agora são 12 horas e 18 minutos. O programa Medicina Solidária de hoje, com as consultoras doutora Natasha Sliesarenko e doutora Ludmila Amaral, está recebendo a doutora Larissa Sliesarenko. O tema, Setembro Amarelo, falando das emoções. Vamos fazer um breve intervalo e a gente volta já já. O programa Medicina Solidária volta em instantes. Daqui a pouco, na Metrópole, Roberto Carlos e companhia. Esta é a Rádio Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz em frequência modulada. Informação, música e prestação de serviço. Metrópole FM, a Rádio Saudade. A solidariedade faz toda a diferença na vida de quem mais precisa. O Sicredi convida você a ser solidário no combate à fome. Faça um Pix com a sua doação e contribua com a compra de cestas básicas para famílias do nosso município. A cada R$1 doado, a Sicredi Ouro Verde doará mais R$1. Saiba mais em sicredi.com.br/dia C ou na sua agência. Sicredi, juntos para transformar desafios em esperança. Estamos apresentando o programa Medicina Solidária. 12 horas e 20 minutos, meio-dia e 20 desta segunda-feira. Estamos de volta com o programa Medicina Solidária, nosso programa de conteúdo de toda segunda-feira. Lembrando que todos os dias, das 12 às 13 horas, nós temos muito conteúdo para você. Amanhã, terça-feira, é dia do programa Agroligadas. As meninas do Movimento Agroligadas estarão por aqui, sempre conectando o campo e a cidade. Na quarta-feira, Leda Alves chega com o programa Livre Alimentar, falando de inclusão socioalimentar, tá bom? Alergias e intolerâncias alimentares, toda quarta-feira o programa Livre Alimentar, aqui na Metrópole. Hoje, Medicina Solidária, as nossas consultoras, lembrando que toda segunda-feira a gente tem 2 consultores diferentes aqui e eles sempre voltam a cada mês. Estão de volta hoje, doutora Natasha Sliesarenko, médica pediatra e patologista clínica, doutora Ludmila Amaral, médica alergista. E estão conversando com a doutora Larissa Sliesarenko, que é psicóloga. Doutora Ludmila, fique à vontade para perguntar. Larissa, eu queria que você me desse umas dicas, assim, e para o pessoal de casa também, quais são os sinais que a gente pode ver na pessoa, que a pessoa mostra pra gente identificar que ela pode estar com algum problema ou com algum pensamento negativo? Entendi, muito boa a sua pergunta. Na verdade, assim, é tudo muito difícil, é tudo muito, muitas vezes, sutil. Uma mudança de comportamento, uma mudança no padrão de comportamento que aquela pessoa vinha tendo. Por exemplo, eu sou muito quieta, começo a falar demais. Ou eu sou muito falante, começo a falar de menos.
me isolo ou me coloco muito à frente das coisas. Um desleixo físico. Começo a não cuidar do cabelo, não tomar banho, não preocupar com a roupa. Ou até o contrário, doutora Ludmila. Pode ser que a pessoa comece a se vestir muito bem, sabe, como se colocasse uma capa, uma máscara, porque não quer perturbar os outros ou porque quer disfarçar, não quer incomodar. Não quer ser identificado. Não quer ser identificado, exatamente. Então pode até ser que uma pessoa bem, tá cheirosinha, tá bonita, pode ser. Eu gostaria que todos me ouvissem com muita ponderação no que está sendo dito. Cada caso é um caso. Precisamos avaliar bem. A princípio, então, mudanças do padrão comportamental. Uma pessoa perder interesse pelas coisas que ela costumava fazer, pelas coisas que ela fazia. Daí entra, né, uma tristeza profunda, que é a depressão. Porque, assim, importante aos ouvintes também, a todos nós, entendermos assim, o que nos humaniza? O que nos humaniza são as emoções. Então, a gente vai sentir alegria, tristeza, raiva, ciúme, inveja, medo. Faz parte. A gente é gente. Agora, fixou num dessas emoções e numa intensidade grande, frequência e intensidade grande, pode ser já um sinal de alguma coisa aí, tá? Então, o que está por trás de uma tentativa de suicídio, em primeiro lugar, encontramos depressão. Em primeiro lugar. O suicídio sempre é precedido por uma depressão, não? Na sua maioria das vezes, mas não só. Existem mais 2 outros fatores que acreditam que estão ali. Primeiro é a depressão. E falar um pouquinho da depressão. Gente, depressão é uma tristeza profunda e prolongada. Se você pegar essa palavra depressão, é a palavra depressa, no aumentativo, no grandão, tipo assim, é um depressa grandão. Normalmente, nem sempre, porque cada caso é um caso, mas normalmente, na raiz de uma depressão, existem quadros ansiosos grandes. É um depresso, uma cobrança, eu tenho que dar certo, eu tenho que fazer. Não basta fazer, tem que ser o melhor. Eu tenho que dar conta, então fica naquela ânsia, pode ser que chega num pico máximo e deprima. A palavra depressão também, por exemplo, quando estamos dirigindo, se tem uma placa ali, cuidado, depressão na pista, a gente reduz porque deve ser uma vala, né, um buraco. Depressão também tem um pouco essa conotação, né, é o afundar. Então, normalmente, a depressão vem associada com quadros de ansiedade, mas não é todo quadro de ansiedade que vira depressão. Então, em primeiro lugar, encontramos a depressão como um dos fatores que levam a uma tentativa, ideias suicidas, né? Mas, em segundo lugar, encontramos psicopatias, distúrbios de humor ou de personalidade ou que causam bipolaridade, né? O distúrbio bipolar. Borderline, bipolar, que levam essa oscilação de humor muito esquizofrenia, intensa. Né? E delírios, alucinações que podem levar a esse ato. Em terceiro lugar, uso abusivo de substâncias tóxicas. Álcool, outro tipo de droga que pode levar também. Agora, o grande fator mesmo ali é a depressão. Então, qualquer mudança, uma coisa que é importante também para os ouvintes terem muito claro, vamos separar em 2 blocos. Eu me percebendo ou eu percebendo o outro. Se você se percebe estranho, a gente se conhece, ou deveria se conhecer. Se percebendo estranho, alguns hábitos não tão legais, você está vivendo um desconforto emocional. Guardem bem essas 2 palavrinhas. Conforto emocional. Se você está vivendo desconforto emocional, já fica atento. Ou muitas vezes você não tem essa percepção. É o outro, é o olhar do outro que vai te falar. Ludmila, você está diferente. Natasha, eu estou notando que tem alguma coisa diferente. Às vezes, quando ouvimos, Vanderlei, um feedback, pode ser que irrite num primeiro momento. A agressão é uma forma de manter distância também, né? Você não sabe nada da minha vida?
que você está Vai olhando cuidar da para sua mim? Vai vida, cuidar né? da sua vida. Mas aquilo mexeu, me incomodou, me causou desconforto. Putz, já estão percebendo. Ou eu nem percebia, mas fica atenta. Nossa, se ele falou que eu tô assim, ele me conhece, convive comigo, sabe? Vou ficar atenta. Não ignorem uma mudança de humor em si mesmos e nem nos outros. Pode ser que você perceba em alguém, sua mãe, seu pai, seu marido, seu filho, sua esposa, colega de trabalho, chefe de trabalho. Por exemplo, todo dia eu compro pão naquela padaria, eu sou atendido por aquele atendente. Ele sempre tem um padrão. De repente ele começa a mudar o padrão. O motorista do ônibus, todo dia eu vou trabalhar de ônibus, é aquela mesma linha, aquele mesmo motorista. Você percebe que está diferente. Sabe o que tem que fazer? Ludmila, Natasha, Vanderlei, todos os nossos ouvintes. Pergunta. Não tenha medo, sem ser invasivo. Sabe quando você oferece o olhar e a escuta? Estou aqui, sem invadir. Vanderlei, eu estou notando que você está diferente. Se quiser falar comigo, eu estou aqui. Pode me procurar. Bem? Posso te ajudar? Isso. É isso aí. Né? Pode Exatamente. me procurar, estou aqui. A gente Sem tem que ser julgamentos, né? continente. De ouvir, né? Sem julgar e Sem sem já chegar julgar. falando assim, olha, o que você tem? Eu posso... Falta religião na sua vida, alguma coisa assim que isso. a pessoa adora Que frescura falar é isso, essa? né? Não, exatamente. Frescura. Sem esse porque Esse preconceito, né? isso, fazendo abordagens desse tipo, é falta de Deus, é falta do que fazer. Pega uma vassoura, vai trabalhar, sabe, uma roupa para lavar. Uma pia cheia de louça, assim que o povo fala. Você acaba não Valorizando. validando, eu Não digo até. validando, né? A gente tem que validar a dor do outro. É do outro. É Isso é difícil. uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, que se a gente tiver empatia no nosso dia a dia, em qualquer tipo de relação, entenda-se por empatia a capacidade que a pessoa tem de se colocar no lugar do outro. Se você fizer isso em qualquer que seja a relação, seja numa relação conjugal, numa relação com os filhos, numa relação com o patrão, profissional, você não erra. Porque você se bota na condição do outro, você tenta sentir o que o outro está sentindo. Isso te faz não errar, isso te faz não julgar, isso te faz ser mais acolhedor, de realmente sentir que a pessoa está ali para te escutar. Hoje em dia a gente não tem mais tempo, ninguém tem tempo para parar para conversar, para oferecer uma mão, para oferecer uma ajuda. Uma mão não, uma mão. Oferecer a mão, não uma mão. Oferecer uma ajuda, oferecer uma palavra, escuta, uma um olhar. escuta, um olhar, um sorriso. Isso se perdeu, porque hoje a gente está muito aí ligada, é tempo inteiro procurando coisas para fazer, ou se já tem coisa para fazer. E as mídias sociais, todo mundo é muito feliz sempre, todo mundo é sempre muito bonito, arrumado, feliz. E isso acaba causando depressão, porque as pessoas acham que aquilo ali é o dia a dia de todo mundo e na verdade não é. Então, assim, a Larissa muito bem colocou que a depressão é a causa mais comum do suicídio, não é a única. Então, a gente tem aí outras psicopatias, como os distúrbios bipolares, como a esquizofrenia e o uso das drogas. Isso é importantíssimo. O uso das drogas é gatilho para as doenças psiquiátricas e também acaba virando um ciclo, né, vicioso, porque ele é gatilho para as doenças psiquiátricas que, por sua vez, estão relacionadas ao suicídio. Então, assim, isso tudo, a pessoa entra numa roda viva disso e muitas vezes não consegue sair. Então, essa percepção, ter esse olhar, essa atenção sobre um filho, um enteado, um afilhado, marido, alguém que está ali na sua casa, alguém do trabalho. Dá 5 minutos, escuta aquela pessoa, porque às vezes não. O ter esse tempo, o se sentir acolhido, pode fazer com que essa pessoa divida a dor dela. E a dor dividida é menor. Exatamente. A dor dividida Posso fica até fazer menos E vou fazer doída. um comentário assim, a gente nunca pode achar que aquela dor, o que não dói em mim, teoricamente, né, por exemplo, aquele problema ali não me afeta.
Porém, para aquela pessoa é muito grande. Exatamente. Então, assim, você não pode medir a dor da pessoa pela sua sua dor, régua. pela sua régua. Pela sua regra. Né? Exatamente. Não é mesmo? Cada um Porque tem a assim, dor. às vezes o que me incomoda muito, para Natasha, ela tira de letra. Mas aquilo Exatamente. mexe com o meu dia a dia, mexe com o meu emocional, né? Exatamente. Então a gente não pode medir realmente os outros assim, Pela pela nossa régua, régua. né? É a acolhida de forma afetiva. E essa questão da empatia é o que nos humaniza, né? Empatia, gratidão e o perdão. Então, assim, somos todos com o título, né, Vanderlei, de seres humanos, só que poucos de fato humanizados. Se a gente pegar ali, poucos de fato humanizados, todos levamos o título, né? Somos seres humanos. Só que realmente será que a gente está fazendo jus a esse ser título? gente, ser humano, de fato? Então, realmente, repito, é um momento, Deus foi muito sábio. Deus sempre é sábio demais, né? Ele fez uma grande pausa entre 2 dias, que é a noite. Assim, no geral, eu sei que pessoas trabalham à noite, né? Mas, a princípio, é para a gente dar aquela reduzida, aquela parada, é o pausar, que inclusive é o que nós estamos fazendo aqui hoje. E, inclusive, é o que o Setembro Amarelo provoca, essa pausa, esse tempo. Quer viver melhor? Conheça-te. Conheça-te para poder viver melhor, não tenha dúvida. Quando você se conhece, quando você se descobre nos amores e nas dores, você evolui, você consegue ter uma relação melhor consigo e com os outros, com o meio. Então, percebeu em si, ou alguém deu um retorno, um feedback, um retorno, uma opinião sobre você, falando de uma forma, né, mais acessível. Ou você percebeu de alguém, chegue, como a Natasha, a Ludmila, a Vanderlei estão falando, essa acolhida afetiva, valida. Nós temos que ter o cuidado com a medida, não supervalorizar, mas também não subestimar, nem... Novamente, os polos, né? Como a gente falava há pouco, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, a gente tem que validar a dor do outro, como elas até falaram aí. Ser humano é um ser de significado, é um ser, a gente coloca sentido, a gente significa as coisas. Então, de repente, para mim, aquela dor é muita coisa. Perdi uma caneta, tô triste. Nossa, que ridículo, a Larissa tá triste porque perdeu uma caneta. Você sabe qual é a história dessa caneta na minha vida? De repente é de um filho que eu perdi, de repente de um marido que faleceu, de repente da minha mãe. E já falar, ai, tá triste por causa de uma caneta. A grosso modo parece realmente, poxa. Ridículo. É, mas a gente tem que ter essa acolhida afetiva, saber entender, julgar menos, como a gente tem falado aqui o tempo inteiro, né? Calma, respira, ouve. Se botar no lugar. Se colocar no lugar, que é empatia, né? É, sentir com ali, trocar mesmo, né? Inverter um pouquinho os papéis, sentir o que ele está sentindo, tentar aproximar, porque realmente é muito única a dor, é muito única, é difícil, né? Mas assim, muitas vezes a gente não faz isso porque é difícil pra gente fazer também. Sabe, as questões emocionais, Vanderlei, Natasha, Ludmila e todos os ouvintes, são difíceis. A gente se encarar, a gente lidar, sabe, putz, tem algumas coisas que pegam. Aliás, em nenhum momento aqui do nosso bate-papo eu usei ou foi usada aqui a palavra fácil. Porque não tem nada de fácil nesse processo todo que a gente está colocando aqui. Mas a gente quer colocar para vocês que é possível, tem saída, tem tratamento. Não desistam de viver, não desistam. Até porque a gente sabe que as pessoas que buscam isso, pensam, tentam, ou até cometem suicídio, querem se livrar da dor, né? E muitas vezes o padecimento de uma depressão, uma doença que tem, a vida toda dessa pessoa começa a se organizar em torno desse padecimento, sabe? Em torno dessa doença, depressão, por exemplo. Ela começa a se organizar em toda ao redor dessa doença. Então, a gente precisa se reprogramar, existe ajuda, acho que a gente até já deve falar isso daqui a pouco. Né? Existe aqui, tem aquele CVV, né? A gente vai falar mais pra frente, mas existe, né? Que as pessoas ficam ali atendendo, conversando, né?
CVV já Que, aliás, é uma 188. iniciativa, né, maravilhosa, Sim, porque não né? tem hora, a hora que for, o dia que E for. sigilo, né? Você E pode ligar, sigilo. sua identidade vai ser preservada, não preocupa. Vai ter alguém vão para te saber. escutar, que às vezes é isso que a pessoa precisa, né? Nós vamos falar um pouquinho mais disso e eu quero provocar aqui a doutora Larissa, porque ela falou de uma palavra aí que eu acho que é muito chave no convívio social, que é o perdão, que é algo que tem um significado tão extremo, é tão grandioso na vida da gente e que as pessoas às vezes relutam ainda em algo que traz libertação, e quando você Liberta, né? reluta, você só faz mal para você mesmo. Daqui a pouquinho aqui no nosso Medicina Solidária, hoje doutora Natasha Sliesarenko e doutora Ludmila Amaral, recebendo aqui a doutora Larissa Sliesarenko e falando sobre Setembro Amarelo, falando das emoções. Agora são 12h37, a gente volta já já. O programa Medicina Solidária volta em instantes. Daqui a pouco, na Metrópole, Roberto Carlos e companhia. Unimed Cuiabá apresenta a Jornada do Paciente Oncológico, sua nova forma de gestão do tratamento ao câncer, que conta com uma rede de apoio baseada na prevenção, promovendo uma vida saudável, diagnóstico precoce para chances maiores de cura e tratamento, oferecendo tranquilidade aos pacientes e familiares. Saiba mais em www.unimedcuiabá.com.br. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. A solidariedade faz toda a diferença na vida de quem mais precisa. O Sicredi convida você a ser solidário no combate à fome. Faça um Pix com a sua doação e contribua com a compra de cestas básicas para famílias do nosso município. A cada R$1 doado, a Sicredi Ouro Verde doará mais R$1. Saiba mais em sicredi.com.br/dia C ou na sua agência. Sicredi, juntos para transformar desafios em esperança. Você é super. Se não lança raios, tem a visão além do alcance. Se não enfrenta monstros, mata um leão por dia. Se não se transforma, se reinventa. A criatividade é o seu superpoder para superar desafios. E se precisar de uma força extra, conte com a Company Comunicação. Das mídias de massa às redes sociais, aqui a sua marca está em ótima companhia. Vamos trocar uma ideia? 65 98123 0246. Estamos apresentando o programa Medicina Solidária. Doze horas e 39 minutos, meio-dia e 39, estamos de volta com o programa Medicina Solidária, aqui pela Metrópole FM. Hoje as nossas consultoras são doutora Ludmila Amaral, médica alergista, doutora Natasha Sliesarenko, médica pediatra e patologista clínica, e a convidada doutora Larissa Sliesarenko, psicóloga. E nós encerramos aqui, e você falou, doutora Larissa, sobre uma dentro de uma frase que você falou, você citou o perdão. E o perdão é uma coisa que às vezes tem pessoas que resistem em pedir perdão ou liberar perdão para alguém, mas é algo extremamente maléfico que, se as pessoas tivessem noção, independente de religião, de que se você frequenta ou não uma igreja, mas guardar mágoa, ressentimento de alguém só faz mal, né? Com certeza, adoece e envelhece. Na verdade, é bem como você colocou, é o liberar perdão, né? Precisamos liberar perdão com a gente mesmo, consigo mesmo, se perdoarem algumas vezes, né? Alguma decisão tomada, alguma atitude feita ou não feita, para poder até perdoar o outro. Até porque a gente só dá o que tem, só dá para o outro, só oferece para o outro o que a gente já faz com a gente. Por exemplo, eu só tenho uma caneta que escreve tinta cor azul. Você me pede uma caneta da tinta vermelha. Eu falar, Vanderlei, não tenho aqui nenhuma caneta com a cor vermelha. Então, eu só consigo liberar, eu só consigo dar, oferecer o que eu tenho comigo mesmo. Então, o perdão realmente é libertador, alivia, é curativo, é cura e libertação. Quando a gente perdoa, a gente libera, a gente se libera
para uma existência melhor. O perdão, uma coisa importante também falar, esse parênteses sobre o perdão. Não implica esquecer. É claro que às vezes a gente não esquece. Sofri um assalto, foi uma coisa horrível, uma coisa terrível, que aliás eu vivi isso, né, minha irmã. E uma situação horrível. E não vai esquecer, mas é o perdoar para se desprender e conseguir tocar a vida dentro de um canal de energia melhor. Diferente. Sabe? Não é nem só esquecer, mas também não precisa nem conviver com a pessoa. Não precisa ser amigo. Não precisa mais ser amigo, mas é você passar não a precisa. dor, Mas se tirar a dor. libertar, se libertar disso, é libertador. É né? deixar É essa história para trás, É deixar no libertador. passado, né? É Isso. libertador. E quando a gente fala assim, em manejar melhor as emoções, os sentimentos, quando a gente consegue manejar melhor as emoções, os nossos comportamentos, não tenha dúvida que a gente vive muito melhor. E mesmo a gratidão. A gente vem muitas vezes assim, reclamando muito. Eu costumo dizer assim, que para cada reclamação, no mínimo 3 agradecimentos. Reclamou uma coisa, agradeça 3, no mínimo. E a gratidão também é a palavra tão bonita, né? Que já nos foi entregue no aumentativo. Já veio na língua portuguesa no aumentativo. No bom, né? No grandão. É a gratidão. Então, ser Grato gratos, de né? montão. Isso tudo nos humaniza. Somos seres em construção. E muitas vezes a gente tem que passar por algumas reformas, né? Ou desconstruir alguma coisa que já foi construída. Que, aliás, costuma dar mais trabalho a desconstrução emocional do que a construção emocional. Mas a gente vai fazendo, vivendo. Ninguém veio com bula. Então, as questões emocionais, esse mês de setembro, nos traz isso. Gente, vamos parar, prestar atenção. Como que a gente está? O olhar para quem mora junto com a gente. Ah, eu moro sozinho. Ok, então as suas relações no trabalho, com amigos, com vizinhos. Ah, eu moro com minha mãe, eu moro com minha irmã, eu moro com meu marido, eu moro com meu filho. Tenha esse olhar. É importante para si e para o outro. Então, eu queria aproveitar, Popinha, pegando... Pop. Ai, que é Tuxa. Falei aqui o apelido dela, né, Larissa? Tuxa. Olha só, eu queria perguntar para você tentar aí esclarecer os nossos ouvintes o que é que a gente pode fazer em termos de ação. Quais são as ações? A gente já colocou aqui a importância da gente prestar atenção, a importância de estar ligado ali, né? Aquela coisa de mudança de comportamento, tá muito mais falante do que era, ou tá muito menos falante. Essa mudança de comportamento, ok. Mas e que mais? O que mais que uma mãe, um pai, uma esposa, um marido, o que é que a gente pode fazer ali se nota esse tipo de comportamento diferente, se nota que algo está diferente? Perfeito. Primeiramente, gente, é médico. Ir a um médico. E essa pessoa, muitas vezes, ela não tem força. Meninas, Vanderlei, ouvintes, às vezes essa pessoa não consegue tomar um banho, escolher uma roupa. Ela não vai conseguir ter iniciativa, vou ligar para um médico, vou procurar um médico, vou agendar com o médico, não. Então, a gente faz isso. Quem está perto, que é a rede social, a rede familiar, também chamada de laço, que é o elo, familiar. né? É o elo, que é o do, elo amarelo. do amarelo. É o contínuo da amarelo. pessoa, porque ninguém é sozinho. É o contínuo, é o elo do amarelo. É o elo do amarelo. Amor, né? É o elo, o continuismo, aquela continuidade do amor. Chegar e falar assim, olha, eu vou marcar, eu vou agendar, eu vou procurar. Dentro da medicina, quem cuida das emoções, quem só faz isso, é especialista nisso, psiquiatria. Mas que, infelizmente, muitas vezes também sofre muito preconceito, né? Ah, eu no psiquiatra, eu não quero ir, não vou. O que realmente é uma grande, assim, não precisa ter esse preconceito. Gente, a psiquiatria vem para somar e muito nas questões emocionais. Mas se de repente a pessoa tem muita resistência à psiquiatria, pode começar com um médico seu de confiança. Ah, eu tenho o meu ginecologista, eu tenho o meu ortopedista, vá. Ele é médico, ele vai saber conduzir. E como já tem um vínculo com você, de repente é um a mais para somar, para você procurar um psiquiatra. Então, primeira coisa, médico, tá? Procurar ajuda médica, porque é uma questão que abala muito, vocês bem sabem, a questão orgânica, hormonal, tudo, né? Fisiológica, né? Então, é necessário medicamento. A palavra medicamento vem da palavra médico. Quem medica? Médico. Então, tem que ir no médico. Paralelo a isso, junto, concomitante, casamento perfeito, psicologia.
precisa fazer um tratamento das emoções, ir mais a fundo no que está causando, estou sem dormir, ok, toma esse remédio aqui, mas espera aí, por que você está sem dormir? O que está acontecendo? E da causa, né? E não só tratar o efeito, exatamente, a consequência. E um pouquinho mais além disso. Então, normalmente, psiquiatria e psicologia andam juntos. Também daí, Natasha, Ludmila e Vanderlei e ouvintes, existem as terapias complementares que auxiliam muito, gente. Uma religião, a gente precisa ter vínculo. Família, religião. Ah, meu problema é na família. Então tá, então amigos, vamos ver o que fica dessa rede de apoio. Lembra que eu falei há pouco? Importante na rede de apoio. Uma rede de apoio ou rede familiar, às vezes não é na não família. Não é familiar, mas é uma pode ser rede entre os de apoio. amigos. Isso. Com certeza. Um colega de trabalho, alguém que tem alguma afinidade e criou vínculo, né? Então, assim, essa rede de apoio, religião é fortíssimo, ocupação, seja ganhando ou não, TAA, terapia assistida por animais, atividade física, alimentação assistida, uma boa nutricionista, tudo isso nos compõe. Nós somos um ser de várias dimensões, né? Então, a questão alimentar também, terapias ocupacionais. Atividade física. Cantar, tocar, dançar, aula de música, violão. Ah, eu tentei tocar violão, tinha 15 anos de idade. Foi um horror. Calma, agora você está com 30, com 40, com 50. Dá certo, vai dar certo. Vai que, não, né? mas dá certo, gente. É um outro tempo. É um outro tempo, é uma outra maturidade, né? É um outro momento, dá certo. Se não deu... Ah, por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo. Eu fiz piano quando eu era criança. Eu voltei a fazer piano. Tô com 43. Tô arrasando. Tô achando que eu tô tocando muito. Mas tá linda, eu vi ela tocando mais outro dia, talentosa, né? maravilhoso. Você entendeu? É um outro momento. Eu toco, eu fico emocionada. Eu sento no Toca com o coração agora, É um outro sentido, É um outro não sentido. É Com um outro certeza. momento E é isso. ressignifica. Reconstrói. Dar sentido para as exato. coisas, né? Então, aos 11 anos, você fazia para tocar partitura, Pra minha para mãe, decorar porque música, música porque a sua mãe queria, né? queria. O desejo Agora, não era você faz próprio. para você. Então, você entra na música, você entra ali naquela partitura, você faz e sente. E esse isso aí, ressignificado... é uma ressignificação. E é isso faz a diferença. Ter Né? Isso sempre realmente a atenção e a intenção. é o desejo, achar né? significado nas coisas. Então, pode ser nisso. Pode ser realmente a voltar a tocar piano, a voltar a tocar um violão, a cantar. O que quer Agora que sim, seja, né? também é importante, como eu já falei e repito, ponderar sempre as nossas colocações todas aqui. Não é um processo muito fácil, não é tudo assim a toque de mágica, até porque somos seres em construção, de significados, né? Então, é um caminho a ser trilhado. Muitas vezes é um pouquinho mais longo, mas tendo toda essa visão, essa abertura, essa acolhida afetiva, validar o que a gente está vivendo, facilita bem. Ajuda bem. Vamos falar um pouquinho, desculpa, do CVV, né, gente? Eu acho que tem que falar, eu sou, assim, uma verdadeira apaixonada, eu acho que ajuda muito. Eu já tive, assim, pacientes que falaram, olha, doutora, verdade. Não é? Funciona, né? É uma coisa que funciona. Funciona, né? Que é o Centro de Valorização da Vida, 188. 188. A hora que for, de segunda a segunda, não tem hora, tá chovendo, tá calor, tá lá. Tem sempre alguém para te escutar. É mantido o sigilo, então acho que é muito importante que os nossos ouvintes, que nós saibamos que isso existe, que é uma rede de pessoas que estão dispostas ali a te escutar. E eu penso que essas pessoas que estão aí tão desesperadas, tão aflitas, angustiadas, só de ter alguém que escute, é aquilo que eu já falei aqui, dividir essa dor. Ao falar, a gente divide a dor. E ao dividir, fica menos pesado, não é? E é tão fascinante que é uma ajuda extremamente significante e ela é toda voluntária, né? Que são pessoas, quem está ali está por amor, está pela causa, né? E talvez é por isso que funcione tão bem, né? Exatamente, a missão ali de estar ali, né? Eu sempre digo assim, quem trabalha as questões humanas tão diretamente, realmente é a missão. Eu até falo de mim, né? De tudo que eu tenho, especializações, mestrados, livros escritos, eu falo assim, a frase que me classifica, que me qualifica é: eu sou gente que cuido de gente.
Se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu faria tudo de novo. E o pessoal do CVV tem isso. É isso aí. Como É a gente missão, também é falava, propósito, é né? missão. Eu então, também, eu CVV, amo gente, é aquela coisa assim, se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu faria medicina, novamente. faria pediatria, faria patologia clínica, porque eu amo gente. Eu acho que isso faz uma diferença na vida do profissional. Não é somente uma profissão, é uma questão vocacional, né? Vocacional, algo a é mais amor. Você sabe que, por exemplo, você, já deve ter acontecido isso com você, porque já aconteceu várias vezes comigo. O paciente chega de alergia, não tem nada, aí a gente começa a conversar de outras coisas, aí eu cansei de paciente falar assim pra mim, Ludmila, eu vou voltar pra eu continuar essa conversa com você. Não tenho nada de alergia, bem isso. E assim, Ludmila, quem você me indica? Olha, eu tô passando por isso, olha o que eu tô sentindo, você já foi no fulano? Sensacional. Não é assim? Perfeita Vai além. colocação. E eu não sou psiquiatra, não é mas a psiquiatra. gente ajuda. Isso. Mas nós E somos quer ajudar. É aquele caminho primeiro, né? É um médico, eu tenho já um vínculo. Exatamente E você isso. teve a percepção, daí já começa a encaminhar, já conhece, porque essa paciente já criou esse vínculo com você. Exatamente. Então você já parte para outras propostas de eu orientação, como pediatra, né? Encaminhamento. eu vejo a mãe, eu vejo a avó, um tio, um pai, alguém que vem trazer a criança. E aí surge também essas questões. Sim. Então, assim, a criança muitas vezes está ótima, graças a Deus, cartão de vacina em dia, crescimento e desenvolvimento excelente, alimentação adequada, higiene adequada. Mas o pai, a mãe, quem traz aquela criança, a avó, está lá com seus problemas e a gente precisa estar ali, adoecidos. E a gente precisa estar ali para escutar e para ajudar. Esse é o papel de quem ama a gente, né? Exatamente, quem lida, quem trabalha com gente, né? Então, CVV 188, 24 horas, todos os dias e sigilo. Muito bem. Setembro Amarelo, falando das emoções. Doutoras, a gente está estourando o tempo aí. Sim, Mais alguma esse relógio pergunta? tá errado. Não, esse relógio está errado. Como sempre. Pode parar, Vanderlei. Passa muito rápido. Eu falei, não falei que passa rápido? Mas você quer fazer mais alguma pergunta para fechar? Então, eu acho que é importante, assim, deixar claro para os nossos ouvintes, né? Depressão, essa questão aí, a pessoa se suicidou, o que eu poderia ter feito? Então, tire essa culpa. Vamos procurar enxergar o que é que tem ali no nosso lado, o que a gente pode fazer por aqueles que estão ali próximos de nós. São quase 13 mil pessoas que suicidam no Brasil por ano, isso é muito alto. E as causas estão aí, como a Larissa muito bem falou, a primeira delas é a depressão. E a depressão não é da noite para o dia que acontece, ela vai sinalizando, ela vai acontecendo, é a agressão. Cuidado com os idosos têm comportamentos também diferenciados com as crianças. Adolescentes, os jovens e os idosos, né? Os adolescentes, as crianças, né? As crianças também podem se sentir, elas têm uma outra forma, né? Uma irritabilidade, mudança de comportamento, involução. Com essa pandemia, a gente tem visto muito isso, as crianças regredindo, crianças que já não faziam mais xixi na cama, voltaram a fazer xixi na cama, crianças que não usavam mais chupeta, voltaram a usar chupeta, que já tinham deixado o seu ursinho, voltaram a dormir com o seu ursinho, estão se sentindo inseguras. Por quê? Porque estão num ambiente que pai e mãe estão em casa, estão dentro de casa, alguns perderam o emprego, estão ansiosos, muitas famílias, os pais se separaram. Insegurança, né? Estão vivendo, né? Exatamente, estão vivendo uma insegurança. Então, regridem numa etapa que é mais confortável, conhecida, segura. Exatamente, eles, uma né? fase mais segura. Então, eles regridem. Então, assim, a gente está atento a isso, né, Ludmila? Nós, como médicos, precisamos aí tentar entender. Esse momento aí da pandemia foi muito difícil para todo mundo. Nós estamos aí há 1 ano e, sei lá, 1 ano e 1 ano e 7 meses, mais ou menos, vivendo aí numa nova condição, uma condição mais difícil, com todo mundo dentro de casa, com as pessoas tendo que se olhar mais no olho, né? Se conhecer mais. Eu fico muito preocupada com as nossas crianças, sabe? Com os nossos adolescentes. E uma coisa assim, o que a gente conversou aqui hoje é para que a gente evite que se chegue ao ato do suicídio, né? A gente deu sinais, tudo. Mas eu queria também falar assim para as pessoas que ficam e que já têm um caso na família. Essas pessoas também precisam de cuidados, né, Natasha? Pós-venção. Tem o luto, né? A gente tem que saber trabalhar isso, né? Isso, exatamente. E fica um grande vazio, né? E as dúvidas, as cobranças, como a gente também falou em determinado momento. Existem algumas perguntas que a gente não vai ter resposta. A gente não vai conseguir ter resposta para
tudo, né? Tantas dúvidas aí, Imaginando que mais de 600, quase 600 mil pessoas já morreram no Brasil por causa da Covid. Estima-se que 130 mil crianças e adolescentes tenham ficado órfãos na pandemia. Exatamente. Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que estão sendo trabalhadas essas emoções com essas crianças? A mulher que perdeu o marido, que a mulher passa agora a tomar conta da casa, de uma hora para outra ela tem que ser a trabalhadora, a mãe, a que tem que enfrentar. A provedora, né? A Única. provedora, Tudo, a que tem que financeiro, enfrentar emocional, sozinha, financeiro, tomada de emocional, decisão, psíquico. sozinha. Exatamente, tomar essas decisões. Então, assim, realmente é um ambiente que está aí pululando, está fervendo todas essas emoções. Exatamente. E nós, como médicos, você como psicóloga, nós precisamos estar atentos que muito mais do que uma patologia, do que uma doença que alguém chegue se queixando no consultório, a gente tem que trazer à tona essas questões, tem que estar atento para procurar sinais que possam indicar aí uma depressão, uma ansiedade, um distúrbio do sono, um transtorno psíquico, muitas drogas, o aumento das drogas também durante essa fase da pandemia, porque as pessoas precisavam encarar uma nova realidade e acabavam dando essa vazão. Eu preencher vazios vazão. emocionais, comendo, bebendo ou se drogando. Lê do engano quem acha que preenche vazios emocionais assim. Na verdade, até cria um problema a mais, né? Muito maior. Então, eu comer demais ou comer de menos, dormir demais ou dormir de menos. Beber demais ou beber de menos. E uma coisa que é uma falsa ilusão, que é o que você falou, a gente tem períodos de felicidade, de infelicidade, de estar doente, de estar saudável. E as redes sociais, a gente não posta tristeza, né? Nunca. A gente posta só. Então dá a sensação que você é infeliz e você é o único que é infeliz do mundo. Todo mundo viaja, não viaja, não é assim? Então, assim, é uma falsa, é uma ilusão mesmo, né? Isso, exatamente. É uma falsa vida, aquilo não existe, a pessoa lá na Europa postando só com roupas bonitas, né? Isso não é o cotidiano dela. Não. Né? Isso é muito importante. Natasha já tinha falado alguma coisa, a gente acabou passando e agora você traz de novo. As redes sociais. Nossa, é super bacana, tecnologia. Olha aqui, estamos aqui agora, né, usando plataforma Facebook, Instagram e tal, é muito bacana. Só que a gente precisa realmente cuidar, porque ela está intoxicando, está fazendo mal. Então, vem vindo uma onda da alegria, da felicidade ou da mentira, né? É muita coisa falsa, pregando coisas que realmente, assim, não são realidades, né? Isso, com certeza, deprime. Isso com certeza leva a bala emocional, intoxica. Então, ter o cuidado, o uso das redes sociais, né? O quanto se usa, né? Para o adulto, que já tem aí um discernimento, uma formação, isso intoxica. Imagine jovens, para uma criança, para um jovem, para um adolescente. Então, realmente, gente, prestar atenção nisso. O tempo em tela, a gente até pode trazer aí uma outra discussão, num outro momento, para discutir isso. Para, de repente, trazer esse tema, porque, né, a Larissa disse aqui, assim, de repente, comer demais, dormir demais, né, você exceder em algumas coisas que não é muito normal. E já saindo do Setembro Amarelo, mas nesse momento de pandemia, de pós-pandemia. Claro. Aí, quem que vai cuidar da pós-pandemia? Que a gente perdeu o rumo de tanta coisa, né? A pós-pandemia precisa ser cuidada. Fazendo um parênteses, a gente tem usado um pouco o termo Covid emocional. A gente começa a perder o cheiro das coisas, o gosto pela vida, porque Covid tem a coisa do cheiro, do gosto, né? Então a gente faz esse paralelo. A gente está perdendo um pouco do gosto pela vida, algumas pessoas, o cheiro das coisas, né? Então a gente fala um pouquinho desse Covid emocional. Eu estou muito preocupada realmente com essa pós-pandemia. Como é que vai ser isso? Em todos os sentidos, né? Não só no aspecto emocional, mas também temos aí social, financeiro, físico mesmo. Né? Físico mesmo. Temas para a gente fazer mais alguns programas. Muito, gente. Anota, adorei. Pós-Covid, vamos conversar sobre pós-Covid. Não só a síndrome pós-Covid física, né? Que o paciente está cansado, que tem toda aquela coisa, mas essa questão emocional pós-Covid, financeira pós-Covid, luto, né? social pós-Covid, luto. Acho que é uma coisa que a gente tem que trazer aqui. Mas é isso aí. Bora lá. Bora lá. Deixa eu agradecer aqui a Leda, que está lá em casa.
casa ouvindo o programa, mandou um oi para vocês. Oi, Leda! Beijo, Leda! E doutora Natasha, que bom, um bate-papo extremamente proveitoso, maravilhoso, enriquecedor com a Larissa. E até o próximo encontro nosso aqui agora em outubro, né? É isso aí, agora só em outubro, né? Nós temos aí uma semana cada dupla, né? E a nossa semana é daqui a 4 semanas. Daqui a 4 semanas. Daqui a um mês. Obrigado, doutora Natasha. Uma ótima semana para você. Quem agradece sou eu, Vanderlei. É sempre uma delícia estar aqui. Agradeço aos ouvintes, agradeço a você, a todos aqui da rádio, essa equipe maravilhosa que sempre nos recebe muito bem. E é um prazer estar aqui nesse momento discutindo. Mas, ó, fica a dica. Vamos pensar aí em discutir o que vai ser de nós, o que vai ser da humanidade pós-Covid. Não só dos aspectos médicos, físicos, mas psíquicos, sociais, emocionais, financeiros. Eu acho que a gente tem aí um mundão de coisa para começar a pensar. Muito bem. Doutora Ludmila Amaral, obrigado mais uma vez. Obrigada pelo convite novamente. E eu queria, assim, que as pessoas que ouviu isso aqui hoje, que eu acho que foi tão tocante, né, o que a gente falou, é um assunto tão delicado, que eu espero, assim, que se a gente conseguir ajudar alguém a dar esse passo inicial, ou para a mãe, ou para alguém da família, conseguir detectar o que está de errado na sua casa, ou com seu amigo do trabalho, eu acho que a gente já plantou a sementinha, literalmente, né? Com certeza. A intenção era a gente conversar de um assunto que dói tanto, que a gente até não gosta de falar o nome, né? Não é assim? A gente fala assim, olha, o evento, né? Então, assim, para que as pessoas em casa consigam, assim, ajudar os familiares, se ajudar, porque a gente também pode falar, não, eu estou indo para o caminho errado. E eu acho que é isso, né? É isso aí. Amei. Amei. Só, doutora Natasha, Clínica Vida, em Várzea Grande. Atende lá, né? Atendo lá. Na verdade, não tenho conseguido mais atender, né, Vanderlei? O tempo não me dá mais, mas atendi durante 18 anos lá no Centro de Saúde Escola do Grande Terceiro, como professora da Universidade Federal, né? E agora eu consigo estar na vida, só na vida, ainda tentando ajudar as pessoas, mas assim, fazendo mais exames nas crianças. Muito Inclusive, bem. Natasha, lindamente atende a vida, tá? É? Eu adoro ir lá. Verdade, verdade. Ai, meu Deus. Lindamente. Impressionante. E eu tô apaixonado por uma médica que você indicou e que atende lá, que é a doutora Elvira, que Que a veio aqui Gracinha veio terça-feira. Ela veio aqui, né? Veio aqui, foi maravilhoso. Foi, ela veio aqui maravilhoso. na Terça-feira anterior. passada. foi? Segunda-feira passada. Segunda-feira passada, eu foi. vi Um uma ambiente foi minha mega aluna. humanizado, hein? É isso Aí aí. é. Mas é Mais isso. vida para as E nossas foi vidas, a né? Ludmila que me indicou Foi. E ela. olha só, esse nome vida é exatamente por isso, porque para ver a plenitude do ser humano. Não adianta só você ter ótimos médicos com equipamentos de última geração se a gente não tocar o coração das pessoas. Deixa eu até fazer um adendo. Fala. Lá eu levei meu filho para fazer uma ressonância lá na vida. Fez vários exames lá, né? Uhum. Mas aí ele ficou inseguro. Meu filho tem 13 anos e ficou inseguro porque foi a primeira vez que ele fez uma ressonância. O médico, o Léo, O Leopoldo, maravilhoso. ele foi de uma sensibilidade tão grande. Ele falou assim, Ludmila, você não quer entrar? Olha isso, eu entrei na ressonância Ficou lá e dentro, fiquei no- segurando o pé do no meu pezinho, filho. ele sentindo a mão da Ele mamãe. fez, e eu falei assim, filho, você não precisa ter medo que a mamãe tá aqui. Ai, que lindo, tô Natasha, emocionada. é humanizado ou não é? Pois é, mas é para isso. É isso. Tem o céu em cima para o paciente olhar, uma praia do lado. É essa humanização que eu acho que falta. E eu fiquei Somos seres acalentada humanos. de estar que bom. segurando o pé do meu filho. Ai, que lindo. Realmente, assim, Parabéns. falando da Clínica Vida, existe isso. Todo mundo percebe, todo mundo sente. Esse caráter bem humano, né? Que vem de Natasha, do Roberto, de toda a equipe, né? De quem encabeça e toda a equipe que está lá. Realmente é um grande diferencial. Mas é isso. Quem cuida de gente tem que botar amor no que faz. Exato. Não Muito adianta. bem. Doutora Ludmila atende... Na Oncovida. Tem uma vida aí, É né? mais uma vida. Ai, gente, eu sou muito feliz com o que eu faço, Eu Natasha. também, gente, não canso. É. Faço 31 anos que eu sou médica e tenho, assim, o maior prazer de acordar todo dia de manhã e ir lá atender, ver meus pacientes. Isso me dá uma alegria tão grande. Eu falo, gente, como eu sou uma pessoa realizada. Poder fazer o que se ama há 31 anos. Que É bom, isso aí. que bom. A vida fica em Várzea Grande, a Oncovida Em fica Cuiabá. Na Aqui na Avenida das Flores. né? Próximo ao Jardim Cuiabá. Próximo ao Jardim Cuiabá. Doutora Larissa, que prazer tê-la recebido, tê-la conhecido. Foi tão enriquecedor. Muitíssimo mais obrigado.
Volte mais vezes. E fala onde é que você atende, por favor. Pois é, eu atendo no Hospital Metropolitano, em Várzea Grande, né, pela Secretaria Estadual de Saúde. Eu trabalho com as equipes, né, com a equipe de cirurgia bariátrica que fica lá dentro. Trabalho também lá na Vida, no grupo do check-up, que inclusive é um trabalho realmente assim, uma proposta, um projeto, né, Natasha, muito bom. Eu costumo falar que o check-up é um marco na vida de toda pessoa que ali realiza. É um ACDC, um antes check-up, um depois check-up na vida da pessoa. Vale a pena. E também estou trabalhando lá na unidade, no núcleo de obesidade da Clínica Vida. Trabalhei um tempo, ainda estou trabalhando no IOS, Instituto de Obesidade e Cirurgia também. Eu faço especificamente esse atendimento, acompanhamento de pacientes bariátricos no mês de setembro, como o ano inteiro, como janeiro branco também, que é a saúde mental, é outra campanha. Eu trabalho muito com palestras, com cursos, esses momentos Então, aqui. você veja que no check-up que a gente procura fazer, introduzir um psicólogo no check-up. E tem pacientes que falam, a melhor consulta passa pelo clínico, pelo cardiologista, Mas pelo ali- ginecologista, urologista, oftalmologista, dermatologista, nutricionista. E eles falam, não, a melhor foi da psicóloga. Todos Mas é um isso conjunto, para né? quê? Sim, sim. Mas isso para quê, Vanderlei? Para mostrar a integralidade do ser humano, que está na essência da vida ali da nossa clínica, realmente enxergar o paciente não como um fígado doente, um coração doente, um estômago doente, a cabeça doente. Não, é um todo. E aí dentro desse todo a consulta da psicóloga, né? Muito bem. Então é isso, doutora Larissa. Muitíssimo obrigado. Volte mais vezes. Agradeço muito, estou, como eu falei no início, muito feliz de estar aqui. Terminamos esse momento mais feliz ainda. Agradeço e parabenizo e a todos vocês. Já que não dá para sair, ainda temos limitações, entre. Conheça-te para poder viver melhor. Muito bem. Doutora Larissa Slessarenko, a convidada de hoje, ela é psicóloga. O tema Setembro Amarelo, falando das emoções. E as nossas consultoras, doutora Ludmila Amaral, médica alergista, doutora Natasha Slessarenko, médica pediatra e patologista clínica. Bom, eu volto amanhã às 8 horas da manhã, logo após o Jornal Mato Grosso no ar, com o Bom Dia Metrópole. Medicina Solidária volta na próxima segunda-feira, ao meio-dia. A todos uma excelente semana e uma boa tarde. Metrópole FM. Notícias. Termina nesta segunda-feira.